Olá, Goriano, tudo bom? Então, vamos de volta ao nosso cronograma, né? No nosso curso de neuropercepção, dessa vez mudando, né, o objeto de estudo. Dessa vez vamos falar do sistema nervoso central, tratando acerca da medula e outros conceitos importantes para a compreensão desse tema. Vamos iniciar então falando sobre componentes gerais da medula. Como nós falamos anteriormente, essa medula ela vai ser dividida nos segmentos, né, com que ela dá origem àqueles nervos espinhais. Então a gente tem a medula na parte cervical, torácica, lombar e sacral. Os limites anatômicos dessa medula vai ser, obviamente, superiormente pelo forame magno, que é a divisão da medula com o bulbo, e inferiormente com a cisterna lombar, que vai dar origem, né, àquele cone medular e ao filamento terminal, que finalizam a estrutura da medula. E isso falando nos segmentos de L1 para L2. Então, nessa região, a gente acaba com a medula, certo? Ela vai estar sendo recoberta por osso, né? Esse osso, que é a coluna, né, espinhal, ela vai ser fonte de proteção e sustentação dessa medula em si. E ela vai ter uma relação íntima, né, com essa medula, porque ela dá origem, né, aos buracos, né, que vai passar esses nervos. Então, é importante essa relação, né, que seja bem feita, bem coladinha, com espaço suficiente, na realidade, para que passe esse nervo. Qualquer distúrbio que mexa com essa relação, por exemplo, espondilose, que vai fazer os bicos de papagaio, né, que vai fazer os osteófitos, que são calcificações para dentro da topografia medular, então como se fosse um dente, né? Ou então as hérnias de disco, que é quando esses discos fazem uma protuberância para fora e entram para dentro da medula. Qualquer situação que mexa nessa relação entre medula e coluna vai dar problema, certo? Vai vir um caso clínico decorrente disso. Outro conceito importante, fazendo a associação dessa cobertura óssea, é o que a gente chama de topografia vértebromedular, que é a forma como a medula cresce sem acompanhar a forma como a coluna cresce, certo? Então eu tenho um descompasso nesse crescimento. A coluna cresce bem mais, longitudinalmente falando, né, em tamanho, do que a medula. Então, nas vértebras cervicais e nos segmentos medulares cervicais, eu quase que não tenho diferença, certo? É em praticamente igualdade. Então, essa figura aqui está mostrando para gente o quê? Está mostrando para gente que tem um fragmento, né, um espaço da medula e que eu tenho um nervo logo colado com ele. Então, o segmento medular, ele está aqui em quase que contiguidade, quase que em igualdade com o segmento de vértebra, certo? Isso acontece com todos os nervos cervicais. Então, C7, a vértebra C7, ela está em contiguidade com a C7, com o segmento medular de C7. E também com o segmento medular de C8, né? Mas como eu não tenho oitava vértebra, o C8 ele fica sendo como é um segmento de C7 também, o nervo C8. Tranquilo? Quando eu chego na medula lombar, essa relação muda. E eu passo a ter o segmento medular que dá origem duas vértebras abaixo. Tá vendo? No local onde eu tenho vértebra T1, deixa eu apagar isso aqui em cima. No local onde eu tenho vértebra T1, o segmento medular de T1 está duas vértebras acima dele, certo? Então, vocês vão usar sempre a fórmula mental, né? Ou então escreve, segmento medular é igual segmento de vértebra mais 2, certo? Sempre tenham essa formulinha em mente. Beleza. Os segmentos lombares, eles vão ser todos originados de T11 e T12. Então, todos os nervos lombares
eles vão estar finalizados aqui, ó, na topografia de T11 e T12, certo? Olhe como L1, L2, L3, L4, L5 vão sair da região de T2, de T12 e T11, certo? Que é uma região que está agregando um bocado de nervo diferente. Tanto que a gente tem intumescência lombar nessa região. Tá vendo que aqui é mais gordinha? Vou apagar para vocês verem. Essa intumescência é em virtude disso. Os nervos lombares estão todos na topografia de T11 e T12. E os sacrais, eles vão todos saírem da região de L1. Então, nessa região de L1, os S, né, S1, S2, S3, S4 e S5, vão sair de L1, certo? O que isso gera, então? Isso aqui é a explicação fisiológica para isso ter acontecido. Quando a gente era recém-nascido, tinha uma relação medula-vértebra, ou vértebro-medular, normal, em que uma vértebra correspondia ao seu segmento medular. Mas conforme foi crescendo, esses nervos foram sendo tracionados para baixo e o segmento medular ficou em descompasso. E hoje, esse descompasso é tão grande que chega a ser de duas vértebras. Então, esse segmento medular vai ter duas vértebras abaixo, a vértebra que dá o nome. Então, se isso aqui é uma vértebra, por exemplo, T8, o segmento medular de T8 vai ser duas vértebras acima em T6. Certo? Tranquilo. Estrutura medular, de maneira microscópica, vai mandar para a gente algumas regiões interessantes na medula. A primeira delas são as estruturas de sulco, né, anterior e posterior, as fissuras que estão na região mediana, né, anterior e posterior, e o canal central da medula. Então, vocês vão ter as fissuras, o canal central e os sulcos, certo? Que vão dar origem aos nervos, né, as raízes de nervo. Tranquilo? Microscopicamente, a gente entende que tem uma substância branca que está ao redor do meio, né? Ela é uma substância perinervosa, uma perimedular, ao passo que, e são as fibras condutivas, né? A condução é feita pelas fibras brancas sempre, e na substância cinzenta vai ter a composição dos corpos celulares de neurônios, formando aquilo que a gente conhece como H medular. Então, no meio, a gente tem a substância cinzenta formando o H. Essa porção do meio, ela vai ser dividida de acordo com um cara chamado Rexed, que subdividiu isso em lâminas. Sem neurose, sem perder a cabeça, é tranquilo. O que vocês têm que gravar é que Rexed dividiu essas partes da substância cinzenta em onde elas estão e a função delas. Então, de 1 a 6, ou seja, toda essa região, eu vou ter corpos celulares de neurônios sensitivos. Por quê? Se você perceber, está na coluna posterior. Então, do meio para a parte posterior, eu tenho neurônios sensitivos. Certo? Corpo de neurônios sensitivos. De 8 até 10, eu tenho a parte motora. Então, 8 até 10, na verdade até 9, né? Eu tenho as motoras. Então, toda essa região. Toda essa região. Parte motora. Então, se você perceber, é o corno anterior da medula, certo? Então, essa região aqui vai estar na parte anterior, dando origem às lâminas de Rexed de 8 até 9, que são as lâminas motoras. A sétima lâmina é a que faz a conexão
com o cerebelo, denominada espino cerebelar. É aqui que vai passar, né, a maioria dos tratos que vem da espinha para o cerebelo. E a 10ª é aquela que circunda o canal central. Tranquilo? Então, lâmina 5 de Rexed. Dividindo também de acordo com o Rexed, eu vou ter aquela parte simples, né? Conceito simples da medula, que é de cornos, né? O corno anterior é aquele que é responsável pela motricidade, que tem um núcleo medial, que vai inervar a musculatura axial e a musculatura pendicular, certo? E que eu tenho na composição dele, nos núcleos mediais, fazendo a inervação da musculatura axial, e nos núcleos laterais, fazendo a musculatura, inervando a musculatura pendicular. Então, os núcleos laterais no corno anterior, que vão estar nessa região, vão formar os plexos. Mas se você perceber, os plexos são formados na região de intumescência. Na cervical, dando origem, obviamente, ao plexo braquial, e na intumescência lombosacra, dando origem ao plexo lombosacro. Então, nessas regiões de intumescência, eu vou ter núcleos denominados núcleos laterais, que dão origem aos plexos, certo? Movimentando a musculatura pendicular. No corno posterior, eu tenho a responsabilidade pela sensibilidade do corpo. Então, eu vou ter nele uma substância denominada substância gelatinosa, certo? Nessa substância gelatinosa, eu vou ter o núcleo da sensibilidade dolorosa. Então, é por aqui, ó, que eu tenho a minha via de dor. É por aqui que passam os estímulos de dor, na substância gelatinosa. E por onde eu também vou ter a inibição, né, pelas vias da analgesia. Então, é nessa região, ó, na substância gelatinosa, que eu tenho a via da analgesia e a via da dor passando, certo? E outra que eu tenho é o núcleo dorsal de Clark, que é responsável pela propriocepção inconsciente. Então, nessas regiões, eu vou ter tecidos, né, histológicos que são responsáveis pela sensibilidade dolorosa, que seria na substância gelatinosa, e pela propriocepção inconsciente, que seria dos casos do cerebelo, que é o núcleo dorsal de Clark. Certo? Duas estruturas importantes aí na parte posterior da medula. E por último, os cornos laterais, que vão representar a conexão dessa medula com o SNA, que é o sistema nervoso autônomo. Se vocês perceberem, ó, são as células intermediárias, né? Intermediárias, no caso, laterais, de T1 a L2, que é justamente a extensão do SNA, que vai se ligar com essas estruturas do SNA na medula tóraco-lombar, para eu conseguir realizar as ações simpática e parasimpática, certo? Na realidade, a única e exclusivamente a ação simpática, mas a ausência da ação simpática também pode dar origem à parasimpática, certo? Lembrem-se do tronco simpático. Após isso, eu vou entrar nas vias medulares. O que são as vias medulares? Vias medulares vão funcionar como grandes fios que vão carregar esses impulsos da periferia através de organização, né, de estruturas organizadas que vão passar única e exclusivamente aquele impulso pela medula até chegar ao encéfalo. Tranquilo? E eu vou ter a divisão dessas vias em funículos, né, que vão ser estruturas que vão ter um conglomerado dessas vias. O primeiro dele é o funículo anterior, que ele vai estar desde a fissura anterior até o sulco lateral anterior, formando essa faixa de pizza aqui praticamente. O funículo lateral, ele vai estar do sulco lateral anterior ao sulco lateral posterior, dando origem a esse funículo, certo? E o funículo posterior, ele vai estar do sulco lateral posterior até a fissura mediana posterior, dando origem a esse funículo, certo? Bem simples. Agora nós vamos falar das vias específicas que vão passar
por esses funículos, iniciando pelo funículo anterior. A primeira delas é o trato córtico-espinhal. Deixa eu mudar aqui. Trato córtico-espinhal. O trato córtico-espinhal, ele é uma via descendente, ou seja, é uma via que carrega motricidade. A origem dele é o córtex motor primário, vocês vão ver que também é denominado como M1, e ele vai trazer motricidade voluntária para a musculatura axial, certo? O que vocês vão entender, né, desse trato córtico-espinhal, nesse caso, o córtex espinhal anterior? Ele traz essa motricidade voluntária para a musculatura axial, ou seja, a musculatura do tronco, certo? Ou seja, tórax e abdômen. Tranquilo? É ele que faz essa motricidade. Quando você quer, por exemplo, fazer um exercício na academia de abdômen, você está ativando esse trato. Próximo trato é o trato vestíbulo espinhal. Importante dizer também que o córtex espinhal anterior, ele vai estar realizando cruzamento na medula, certo? Ele cruza-se direto na medula para chegar no local onde ele está fazendo a sua inervação. O trato vestíbulo espinhal, ele faz uma motricidade também, ele é um trato descendente. E essa motricidade, ela vai ser caracterizada como involuntária, com o objetivo de manutenção do equilíbrio. O nome dele é vestíbulo espinhal. Então, ele sai lá do vestíbulo que nós estudamos anteriormente para chegar aqui, certo? Então, ele promove o quê? Manutenção do equilíbrio. Ele está ligado lá no labirinto vestibular e conduz esses impulsos para manutenção do tônus aqui, certo? Então, ele está saindo da zona vestibular para promover o equilíbrio aqui. A manutenção do tônus muscular para a pessoa ficar ereta. O outro trato descendente, ou seja, motor, é o teto espinhal. Teto espinhal. Ele também vai trazer motricidade involuntária, só que dessa vez esse teto espinhal, teto vem de teto do mesencéfalo, ele é responsável pelo reflexo de proteção. Então, toda vez que você tem alguma coisa chegando rapidamente, né, quando testam o seu reflexo de piscar, por exemplo, você vai ter esse trato sendo ativado para trazer as mãos, por exemplo, para o rosto, para impedir que bata, né, que colida alguma coisa com a sua face. Então, esses são os tratos, né, as vias descendentes do folículo anterior. De via ascendente, ou seja, aquela que traz sensibilidade, a gente vai ter o espino talâmico anterior, que é uma via ascendente, ou seja, sensitiva, que tem origem na coluna posterior, ou seja, na medula, no corno posterior da medula, certo? Então, veio aqui, entrou, fez conexão, sinapse, bateu para cá e subiu, certo? Obviamente que ele cruza na medula, então, na realidade, o que está acontecendo é isso. Ele joga para cá, para o próximo corno, que vai estar aqui. Não ficou muito legal essa frase, né? Ele joga para o corno anterior do outro lado e aí sim sobe na medula, certo? É esse o trajeto do espino talâmico anterior. Então, esse é o trato espino talâmico anterior. Ele carrega, então, no corno, né, no funículo anterior, os impulsos responsáveis por pressão e tato protopático, que é aquele tato simples, né, que eu consigo realmente sentir que tem alguma coisa ali, que tem alguma coisa pressionando contra o meu braço, por exemplo, perna, etc. Tranquilo? Então, é o espino talâmico anterior que realiza isso. Partindo para o funículo lateral, nas vias descendentes, o primeiro dele é o trato golfado rubro espinhal. Essas duas vias descendentes, elas também são chamadas de via ou vias piramidais. Por quê? Porque esses tratos,
na hora, lá em cima, eu tenho o meu encéfalo, finge que tá bonito, e eu tenho o meu tronco encefálico. Pensei num guarda-chuva, um brócolis, mas tudo bem. No meu tronco encefálico, eu tenho uma região que é denominada, lá no bulbo, que é denominada de pirâmide, certo? Que eu vou sinalizar como sendo essa região aqui. Quando eu envio do telencéfalo para cá, quando bate na pirâmide, eu inverto. E ao invés de transformar, né, esse estímulo que estava vindo, por exemplo, do lado direito do paciente, ele joga para o outro lado e cruza essa fibra na decussação das pirâmides. É por isso que, por exemplo, uma pessoa que tem um AVC do lado direito perde a motricidade do lado esquerdo, certo? Por causa da decussação das pirâmides. Mas eu vou explicar isso melhor para vocês daqui a pouco. O trato retículo espinhal, então, o rubro espinhal, na verdade, ele vai trazer essa motricidade de cima para baixo, ou seja, é um trato descendente, e ele vai realizar a motricidade voluntária fina. Como assim? O que eu denomino de motricidade voluntária fina, tá? Para a musculatura pendicular. É aquela motricidade do final do movimento, como, por exemplo, pinçar um objeto, segurar o objeto na mão com delicadeza. É esse trato rubro-espinhal que vai realizar. Tranquilo? Ele cruza, então, na decussação das pirâmides no bulbo. Tranquilo? Então, ele cruza. Beleza? E o outro trato é o trato córtico espinhal lateral. Esse córtico espinhal lateral também é uma via descendente, é uma via motora, e o objetivo dele, ele tem origem em M1, certo? Esse aqui tem origem no núcleo rubro. O M1 é a zona primária motora, certo? Lá no giro pré-central. Então, eu vou conduzir a motricidade voluntária, entre aspas, como eu digo, grosseira, para a musculatura pendicular. Então, se eu quero, por exemplo, levantar meu braço, fechar a mão, esse tipo de movimento, eu vou estar usando o meu trato córtico espinhal. Tranquilo? Que também é uma via piramidal, então ele cruza nas pirâmides bulbares. Tranquilo? Ainda no funículo lateral, eu tenho duas vias ascendentes que vão subir, certo? Levando impulso. O primeiro deles é o espino talâmico lateral. O espino talâmico lateral, ele é uma via ascendente, ou seja, sensitiva, que carrega sensibilidade térmica e dolorosa até o tálamo. Então, eu vou chegar lá no tálamo, essa via vai chegar e parar, porque o tálamo serve como um repetidor, né, para eu enviar isso para o telencéfalo, ou seja, para o cérebro. E esse espino talâmico lateral carrega sensibilidade térmica e dolorosa, certo? Sensibilidade térmica e dolorosa. Então, tudo que for aumento ou diminuição de temperatura e dor vai ser caracterizado pelo trato espino-talâmico lateral. Esse trato cruza na própria medula. Então, o que aconteceu aqui? Vou desenhar outro corno aqui. De novo isso. E aqui, ó, vamos supor que essa via chegou... Vamos deixar isso aqui. Essa via chegou do lado direito do paciente, certo? Então, do lado direito dele, ou melhor, isso aqui é do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo dele, chegou um impulso, por exemplo, de dor. Eu fui lá, cutuquei ele com agulha. Esse estímulo vai chegar no corno posterior da medula esquerda, fazer o cruzamento através do canal central, na verdade da comissura branca, né? Ele vai bater aqui na comissura branca, fazer sinapse no corno anterior, mesmo que ele seja motor, e ele vai ser direcionado para o espino talâmico. Note que eu coloquei 3 neurônios, certo? Nessa via. Então, cheguei no corno posterior da medula esquerda, né, na parte esquerda da medula, daquela região,
mudei para o corno posterior, do corno anterior da medula contralateral, ou seja, eu cruzei pela comissura branca na medula, e aí sim, eu subi no lado contrário. Tranquilo? Então, uma lesão, por exemplo, que pega esse trato, eu não perco a sensibilidade térmica e dolorosa do lado direito. Eu perco a sensibilidade térmica e dolorosa do lado esquerdo, porque é dela que está vindo os impulsos, certo? E lembrem-se sempre, não confundam. Ó, vou apagar tudo que tem nessa página. Pensem comigo. É uma via descendente, não é? Vamos pegar o córtex espinhal que é o mais lembrado. É uma via descendente. Então, o que está acontecendo? Ele já cruzou na medula, na pirâmide bulbar lá em cima. Então, ele está descendo e faz sinapse aqui, certo? Bateu aqui, foi para o corno anterior e fez sinapse. Isso aqui está descendo neste sentido. Está descendo, certo? E aí, saio aqui no sulco lateral, certo? Vou fazer a raiz anterior. E aí o nervo espinhal, que inerva o músculo. Se eu fizer cessar isso aqui, se eu cortar esse trato, perder esse trato, esse músculo não movimenta, certo? Do mesmo lado, se eu tiver uma lesão medular de trato córtico espinhal lateral, eu perco a minha motricidade do mesmo lado. Então, é ipsilateral. Falando de medula. Agora, se você observar aqui, eu tenho tratos que são ascendentes. Então, vamos pegar de novo o espino talâmico lateral. Imaginando aqui essa medula dessa forma, eu vim aqui, a aferência fez esse sentido, certo? Esse sentido. Fez transmissão no corno posterior, foi para o corno anterior e subiu no trato, fazendo esse sentido. Se eu cortar aqui esse trato, quem vai perder, quem vai deixar de sentir? Obviamente, se for uma lesão do lado direito. Eu não consigo passar com esses estímulos do lado que vieram, né, que originaram do lado esquerdo, porque ele está subindo e não descendo, certo? Então, eu perdi a sensibilidade do meu lado esquerdo, porque é uma via ascendente que cruza na medula. Tranquilo? Lembre-se sempre, esse trato é extremamente importante, o espino talâmico lateral. E o outro é o espino cerebelar, certo? Os espinos cerebelares, que também são vias ascendentes, que o anterior cruza na medula, né? E o posterior é um trato direto. Então, ele chega aqui, faz sinapse no corno posterior e sobe direto. O espino talâmico anterior, ele chega na medula contrária, faz sinapse no corno posterior, cruza e sobe. E quando chega no cerebelo, ele cruza de novo. Então, ele se torna uma via direta também, certo? São vias ascendentes e carregam a propriocepção inconsciente. O que é a propriocepção inconsciente? É a ciência, né, do que está acontecendo, independente de você estar percebendo ou não. Por exemplo, nível de tônus muscular de um músculo, né, o equilíbrio, né, comparar o tônus de uma perna com a outra para você não contrair mais do que uma e gerar desequilíbrio. Isso é propriocepção inconsciente, certo? Gerada pelos tratos espinocerebelares. Beleza. Vias ainda ascendentes, só que dessa vez no funículo posterior. Eu vou ter basicamente os fascículos grácil e cuneiforme. Ambos são vias ascendentes. Então, esse é o grácil e esse é o cuneiforme. Qual que é a deles? Ambos são vias ascendentes sensitivas. Eles vão trazer os dois propriocepção consciente, ou seja,
a ciência de onde seu corpo está. Por exemplo, posição do braço. Quando eu vou começar um movimento, partindo do pressuposto que eu estou parado, eu sei que meu braço está, por exemplo, do lado do meu tronco. Por que eu sei disso sem olhar? Por causa do fascículo grácil e cuneiforme, certo? Eles estão me mostrando onde é que meu corpo, onde é que meus membros estão, certo? Falando para mim, não, meu braço direito está colado com o meu tronco, mesmo sem eu precisar olhar. O fascículo, ambos eles vão carregar a propriocepção consciente. O tato epicrítico, que é aquele que você segura o objeto e mesmo sem olhar consegue ver o que é, se ele é liso, se é rugoso, se é áspero, se é fino, se é pequeno, certo? Então, tudo isso é em virtude dessas vias de funículo posterior. Tá, mas qual a diferença entre eles? Ambos eles também vão cruzar na decussação de leminiscos, que também está no bulbo, certo? Qual a diferença entre eles? O fascículo grácil, ele vai fazer isso para os membros inferiores, certo? Então, propriocepção consciente, tato epicrítico, sensibilidade vibratória dos membros inferiores vai ser pelo fascículo grácil. E dos membros superiores pelo fascículo cuneiforme, certo? Só isso. A diferença deles é qual metade do corpo eles atendem, certo? Lembre-se que ambos os tratos cruzam no bulbo, denominada decussação dos leminiscos. Tranquilo? Quais são a clínica básica, né, os sintomas básicos para a medula, de maneira geral, e que vão acompanhar, na verdade, vocês a todo modo? Primeiramente, os sintomas motores, que vai ser a paresia e a aplegia. O que é paresia? Paresia é perda de motricidade, certo? Então, você consegue mexer o braço, mas consegue mexer com dificuldade? Isso é paresia. É uma redução da motricidade, uma perda parcial. É uma dificuldade de mexer. Paresia, certo? E como você vê isso, por exemplo, na clínica? Tem uma assimetria. Porque nada adianta você comparar, sei lá, um strongman, que é o cara que carrega quilos e quilos, que arrasta caminhão com bigode, que faz isso e aquilo, com seu tião que vende pipoca na porta da escola. Não tem como. Então, se o strongman sempre for o examinador, seu João vai sempre ter paresia. Você acompanha esse paciente dele com ele mesmo. Então, por exemplo, para eu constatar que esse paciente tem paresia, eu faço teste de força. Eu pego os dois braços dele, peço para ele fazer força, por exemplo, empurra minha mão para baixo, e eu vou ver que na minha mão direita ele empurra menos do que minha mão esquerda. Falando que o braço direito dele, né, se eu tiver, né, na mesma posição que ele, tem uma redução de força. Então, redução de força é paresia. Plegia já é ausência de movimento ou motricidade e ausência de força. Então, o paciente não consegue andar. O paciente, então, que tem plegia, tetraplegia, paraplegia, ele não mexe os membros, por exemplo. Ele não consegue. Ele cortou os tratos responsáveis por isso. Então, os sintomas de motricidade são esses. Quais são os sintomas de sensibilidade? Parestesia e anestesia. Segue a mesma coisa. Estesia vem de sentir. Parestesia é uma redução da sensibilidade. Novamente, eu vou fazer isso com testes que comparam o próprio paciente a ele mesmo. Então, eu vou, por exemplo, tocar um membro desse paciente, tocar o braço dele, o braço direito, com uma força, enquanto eu toco no outro braço com a mesma força. E ele vai me falar que, por exemplo, no braço direito dele ele sente menos. E eu constato uma parestesia.
Uma anestesia é uma perda completa, ou seja, uma ausência de sensibilidade. Constato isso quando eu toco no paciente, mesmo sem comparar com outro braço, e ele não sente de maneira alguma. Então, eu constato uma anestesia, ausência de sensibilidade. E a sintomatologia geral. Algia é uma crise de dor, é dor. Então, mialgia, fibromialgia, que é um quadro clínico, né? Nevralgia, né? Quando eu tenho uma dor que é em virtude de um nervo. Então, naquele lugar, lombalgia, uma dor na lombar, ciatalgia, uma dor no ciático, na porção posterior de coxa. Então, toda vez que vocês tiverem algia, como termo técnico, o paciente fala, nossa, eu estou com uma dor aqui no estômago, certo? Uma gastralgia. Tudo isso é dor. Tonia é uma alteração de tônus. Então, toda vez que eu tenho uma alteração de tônus, eu posso ser para mais, para menos, ou um tônus que não tem nada a ver com nada. O tônus que não tem nada a ver com nada é chamado de distonia. Se você separar etimologicamente essa palavra, dis quer dizer ausência de complacência, ou seja, uma coisa que não está dentro do esperado, é fora do normal. Distonia, disfagia, não é esperado você comer aquilo, não, por exemplo, dói quando você come, certo? O que é uma distonia, então? É o cara que está, por exemplo, estava fazendo um movimento de carregar um peso, carregar uma sacola na mão. E aí, do nada, o braço dele trava. Ele tem um tônus aumentado do nada. Ou então, ele tem uma distonia e solta, né? A sacola, perde o tônus. O que é essa perda de tônus quando ela se prolonga? Ela é denominada atonia. O paciente que não tem tônus muscular, ele está parecendo um bonecão de posto, todo solto, certo? É um paciente que está atônico, em crise de atonia. Clonus. Clonus é como vocês vão conhecer a partir de agora, contração involuntária, também denominado de espasmo. Então, o paciente que tem clonus, ele tem uma contratura involuntária da musculatura extensora. Então, por exemplo, tríceps, né? Quando você está lá tranquilo tomando um café, e aí do nada seu tríceps contrai e você joga a xícara lá longe. Musculatura extensora. Tudo que foi extensor, né? Quadríceps femoral, tríceps braquial, os músculos da parte posterior da cervical, trapézio, todos são musculaturas extensoras. Então, o paciente que ele tem mioclonos, por exemplo, ele anda todo aberto, com os braços eretos e fazendo hiperextensão do braço e com a cabeça para cima, olhando para cima o tempo todo. Ele tem mioclonos, certo? Toda a musculatura extensora dele está contraída e olhando, né, espasmodicamente para cima, por exemplo, e com o tríceps contraído. Síndromes clássicas. Gente, vocês têm que entender a partir de agora que vocês vão sempre enquadrar em 3 topografias todo o diagnóstico que vocês fazerem. O primeiro deles é o diagnóstico sindrômico. Então, o que é uma síndrome? Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas característicos de alguma doença, certo? Quais são as síndromes medulares, então? A primeira delas é uma síndrome segmentar. O que é uma síndrome segmentar? É aquela síndrome que pega toda a medula, ela pega todos os tratos sensitivos, motores e etc., como se tivesse arrancado a medula da face da existência, certo? O mais clássico deles é a transecção de medula. Então, é quando eu tenho uma transecção, é um corte, né, que vem que vem latitudinalmente, né, que vem horizontal e corta alguma coisa, no caso a medula. Então, eu perco tudo, motricidade e sensibilidade, abaixo do nível da lesão, certo? O que é mais comum para esse tipo? Causas traumáticas, abscessos que estão dentro da dura mater, também chamados de epidurais, e intramedulares, como por exemplo câncer, né, que é neoplasia de medula. Quando esse câncer cresce o suficiente para cortar a conexão da medula
na parte superior, né, com a parte inferior dela, eu tenho uma transecção de medula. Mas o mais comum deles todos é trauma. Então, esse paciente, por exemplo, ele está paraplégico. Ele perdeu toda a motricidade e sensibilidade abaixo do nível da lesão, que no caso dele aqui foi no umbigo, se vocês lembrarem da última aula, na topografia de T10. Síndrome dorsal. Síndrome dorsal é aquela que é uma patologia incompleta, quando eu pego só a parte posterior da medula, certo? Essa parte posterior da medula, ela vai carregar, na maioria das vezes, os tratos córtico-espinhal e o funículo posterior, que é composto pelo fascículo grácil e fascículo cuneiforme, que são responsáveis trato córtico-espinhal, motricidade voluntária, fascículo grácil e cuneiforme, propriocepção consciente, sensibilidade térmica e dolorosa e sensibilidade vibratória, certo? Perdi tudo isso na síndrome dorsal. O exemplo mais clássico dele é a degeneração combinada da medula. Quando eu perco fascículo grácil cuneiforme, então eu perco tudo isso que o fascículo cuneiforme e grácil fazem, juntamente com o meu córtex espinhal. Então eu tenho acometimento dessas duas estruturas, certo? Chama-se degeneração combinada da medula. Geralmente, essa degeneração combinada da medula, ela é causa de... ela tem origem, na verdade, em quadros de esclerose múltipla, ou, então, TABs dorsais, e deficiência de B12. O paciente que tenha qualquer um desses três quadros, a etiologia da degeneração combinada de medula dele está justificada. Certo? Síndrome ventral. A síndrome ventral é o contrário daquela que a gente viu anteriormente. Ela geralmente pega todos os tratos, né, dos 2/3 anteriores da medula. Isso inclui o córtex espinhal, isso inclui o espinho talâmico. Então, esse paciente cursa com anestesia e plegia, certo? Do corpo, da parte inferior àquela lesão, né? O exemplo mais clássico dela é a isquemia do tecido, geralmente em virtude de trombose de artéria espinhal anterior, que é uma artéria que, pensando no segmento medular, ela vai irrigando até T8, certo? Desde o encéfalo, né, desde o início da medula até o segmento de T8, quem irriga é uma artéria só, que é a espinhal anterior. E por baixo tem o ramos da aorta irrigando isso aqui. Então o paciente, ele curiosamente, perde a medula dele inteira daqui para cima. E a medula abaixo de T8 está íntegra ainda, certo? Isso não significa que ele vai ter sensibilidade ou motricidade aqui, tá? Porque eu dependo dessa parte da medula estar irrigada para que eu consiga mandar meus tratos, certo? Por que que, por exemplo, lembrem-se que a parte anterior ela está lesada, mas a parte posterior, que é o fascículo grácil cuneiforme, não. Então, o paciente que tem, por exemplo, trombose de espinhal anterior, ele perde a motricidade? Perde. Mesmo na parte inferior a T8, perde, porque eu dependo dessa parte anterior da medula para descer com impulso para chegar até aqui. Mas, quando eu falo de propriocepção consciente, tato epicrítico, sensibilidade vibratória, eu tenho o paciente com a medula posterior íntegra. Então, o paciente, mesmo que esteja abaixo de T8, esteja íntegro, né, eu consigo sentir quando algo toca, né, mesmo a parte superior. Por quê? A parte posterior da medula está íntegra, certo? Então, o paciente que, porventura, teve esse problema, mantém as funções de propriocepção consciente, sensibilidade vibratória e a tato epicrítico dele, certo?
mas continua sem motricidade e anestesia de todo o corpo abaixo daquela lesão. Geralmente, em virtude de trombose de espinhal anterior, de T8 para cima. Tranquilo? Brown-Séquard. Brown-Séquard é muito característica. É também conhecido como hemissecção de medula. Qual é a da hemissecção de medula? Aqui que a gente vai entrar com aqueles conceitos de via que cruza, que não cruza e etc. Na hemissecção de medula, eu tenho a perda de todos os tratos da medula que estão de um lado ou de outro, certo? O exemplo mais clássico delas vai ser a hemissecção de medula, obviamente, causada por trauma, né? Geralmente arma de fogo ou arma branca. Qual que é a característica clínica dela? Eu vou perder a minha sensibilidade, a dor, né? Minha sensibilidade térmica e dolorosa, de um lado contrário, certo? Lembra que o meu trato espinotalâmico lateral, ele cruza na medula? Se ele cruza na medula, se eu lesar, aqui está lesado do lado esquerdo. Se eu lesei do lado esquerdo, a minha motricidade ela estava vindo do lado esquerdo. Então eu fico plégico do lado esquerdo. Agora, minha anestesia vai vir do lado direito, porque o meu lado esquerdo está carregando as fibras, né, os impulsos originados do lado direito. Então, olha o que está acontecendo nesse desenho aqui. O cara perdeu na altura de T4, que é a linha mamilar. Quando eu tenho essa perda, 2 dermátomos abaixo, eu estou perdendo ambas as coisas. Por quê? Porque no nível da lesão, vocês concordam comigo que o trato que for passar nessa região, se eu fiz a secção dele, ele não vai ter? Então, numa parte, geralmente do dermátomo até 2 dermátomos para baixo, eu tenho a somação desses 2 sintomas. Eu tenho a plegia associada à perda de sensibilidade. Deixa eu mudar a cor. Tem a junção da anestesia mais a plegia. Posterior a isso, eu vou ter uma região que mantém a plegia do mesmo lado. Mas a anestesia passa para o outro lado. Por quê? Porque o trato que estava vindo aqui cruza. Ele cruza para o outro lado e é levado, certo? Até o encéfalo, até o tálamo, por esse trato. Então, se eu lesar esse trato, eu perco a sensibilidade térmica e dolorosa do outro lado, certo? Porque ela teve origem do outro lado. Compreenderam? Então, quando eu tenho uma lesão do tipo Brown-Séquard, eu vou perder plegia ipsilateral e anestesia eu vou ter do lado contralateral a lesão. Tranquilo? Síndrome central. A síndrome central, ela geralmente vem, obviamente, do centro para as periferias, então ele vai comprimindo esses tratos de pouquinho em pouquinho. Então, essa geralmente não é em virtude de trauma ou algo do tipo, e não é de evolução insidiosa, ela geralmente é gradual, certo? Geralmente, o exemplo clássico é a obstrução no canal central da medula, que aumenta, né, a quantidade de líquor que está passando dentro do canal, aumento de pressão empurra, né, as estruturas para fora, né, empurra de dentro para fora. A causa mais comum dela chama-se seringomielia. Também pode ser tumor, ou então hiperextensão excessiva de cervical, né, denominada espondilose. Como assim? Isso é fisiológico. Quando você faz a hiperextensão cervical em excesso, você traciona, né, sua cabeça para trás, você cria como se fosse uma mangueira. Tenta pegar uma mangueira e dobrar.
Quando você faz isso, a mangueira dobra e para de sair água. A mesma coisa o líquor. Quando você faz hiperextensão cervical, fisiologicamente, você está comprimindo o canal central da medula, mesmo que por um tempo curto, né? Você não vai ficar fazendo hiperextensão cervical para sempre. E se você fazer isso, você vai sentir uma dor de cabeça infernal. Por quê? Porque você está cortando a circulação de líquor dali para baixo, certo? Beleza. O que acontece, então, na seringomielia, por exemplo? Eu vou ter um padrão de jaqueta. Por quê? Eu vou estar cometendo os tratos em contiguidade com aquilo. Então, o padrão da seringomielia é um padrão de hipoestesia, ou seja, perda de sensibilidade em jaqueta. Porque eu estou pegando os tratos lá da coluna posterior, grácil cuneiforme. Primeiro, eu estou pegando, na realidade, o cuneiforme, quando eu expando, certo? As fibras que eu estou pegando são geralmente de membros superiores, durante o processo de expansão, certo? Então, o paciente que chega lá, sobretudo na medula cervical, como está mostrando aqui, que é onde tem origem o plexo braquial, se eu tenho um acometimento em padrão de jaqueta, ou seja, pega parte do tórax e os membros superiores, eu posso suspeitar de seringomielia. E, obviamente, que isso vai evoluir, né? Se, por exemplo, for uma massa, um tumor que está gerando isso, eu vou ter essa evolução do tumor que, se está no canal central, inicialmente eu vou ter uma hipertensão medular, né? Licórica nessa região. Mas com a evolução, eu posso ir afetando de pouquinho em pouquinho o resto da medula. Até que no final do quadro eu tenho uma perda completa, uma transecção de medula. Então, síndrome central tem esse padrão em jaqueta. Lembra disso? Lembra do padrão de bota e luva também do sistema periférico. Tem esse padrão em jaqueta e, consequentemente a isso, eu vou ter uma evolução do quadro, certo? E por último, eu vou ter uma radiculopatia, que em tese é uma lesão de SNP. Mas como é de cauda, é uma lesão de cauda, eu resolvi colocar aqui, né, a radiculopatia equina, que na realidade poderia ser enquadrada também no SNP. Mas qual que é a característica dela? A característica dela é uma lesão de um ou mais, né, par de cauda equina. Geralmente a gente tem 9 pares na cauda equina. O exemplo mais normal dele é a compressão mesmo, mecânica, né? Então é uma neuropatia por neuropraxia, cujo acometimento vai vir em cela, certo? Então a cauda equina ela é responsável pela inervação do órgão genital, virilha e da parte de dentro da coxa superior. Então, quando eu tenho a hérnia de disco, por exemplo, que acomete a cauda equina, processo ósseo tipo osteófilo, espondilose, tumor ou qualquer um desses que faz uma radiculopatia, ou seja, faz uma compressão de cauda, das radículas da cauda, eu tenho um padrão de acometimento em cela. Como cela? Sabe quando você usa uma cela para andar de cavalo? Exatamente a mesma cela. Essa região que a cela toca, quem é da roça aí vai entender. A parte de dentro da coxa, virilha e órgão sexual, né, órgão genital, vai gerar uma síndrome de cauda equina, certo? Outra parte também, então a parte que nós estamos lá falando de diagnóstico sindrômico é a primeira parte. Diagnóstico sindrômico. Enquadrar a lesão em um dos tipos de síndrome, certo? É uma síndrome de cauda, é uma síndrome segmentar, é uma síndrome dorsal, anterior, ventral, certo? Então, o primeiro passo é o diagnóstico sindrômico. O segundo passo é o diagnóstico topográfico. Como assim? Até onde esse paciente perdeu essa sensibilidade, essa motricidade? E para isso a gente vai lançar a mão de novo, como eu falei na última aula, dos dermátomos. Como a gente vai utilizar os dermátomos aqui? A gente vai gravar
3 dermátomos e T sempre na ponta da língua. O primeiro deles é o dermátomo de T4. Notem que está na linha mamilar. Todo paciente que chegar com hipoestesia do mamilo para baixo, a lesão ao nível medular dele foi uma lesão em T4. Tranquilo? Um paciente que perdeu do umbigo para baixo, ele teve uma lesão ao nível medular de T10. E um paciente que teve uma síndrome de Caldequiner, por exemplo, eu tenho a perda de L1. Certo? Da inervação do segmento medular de L1. Isso é diagnóstico topográfico. Caracterizar de acordo com o dermátomo. A outra parte é de característica de lesão, certo? Eu tenho, gente, duas possibilidades. Síndrome de neurônio motor superior e síndrome de neurônio motor inferior. Quero que vocês venham aqui e prestem bastante atenção nesse desenho, que ele vai explicar pra gente certinho. A via motora, de maneira geral, ela tem 2 neurônios. O primeiro deles tem origem no M1, que é o córtex motor primário. Ele desce pela medula até chegar no corno anterior da medula. E aí ele faz sinapse. Isso é o primeiro neurônio, também chamado de neurônio motor superior. Certo? O segundo neurônio, ele vai do corno anterior até o músculo. Então, é o segundo neurônio, também chamado de neurônio motor inferior. Por que eu tenho separação sindrômica de síndrome de neurônio motor superior e síndrome de neurônio motor inferior? Eu vou ter a distinção, isso era para ser um NM, viu, gente? Eu tenho a distinção em virtude de quem ele está acometendo, certo? Como assim? Se eu acometo o neurônio, deixa eu deixar isso aqui. Se eu acometo o neurônio motor superior, eu vou ter uma síndrome que tem paralisia do tipo espástica, eu tenho uma força reduzida, meu reflexo está aumentado, então tem hiperreflexia, hipertonia, não tem fasciculação, não atrofia e o sinal de Babinski está positivo. Guardem isso na cabeça de vocês. Por quê? Explicação está aqui, ó. Dentro do corno anterior, eu tenho uma célula denominada célula de Renshaw. O que tem a célula de Renshaw? Nessa célula, ela está na área 7 de Rexed. Ela é responsável por inibir os neurônios motores dos músculos agonistas do movimento, para frear, e além disso, né, frear a inibição do agonista. Então, o objetivo dela é basicamente retransmitir o impulso. E como é que ela faz isso? Ela pega o impulso e joga para cima dela mesma, certo? A célula de Renshaw, ela pega, retransmite o impulso e depois disso ela envia através dos neurônios motores para a musculatura, certo? Quando eu tenho essas células servindo como moduladoras, né, elas modulam a resposta motora, eu tenho essa célula me dando um movimento que tem início, meio e fim. Como assim? Desci com impulso nervoso até a célula de Renshaw. Ela transmitiu esse impulso para a musculatura flexora, por exemplo, a musculatura agonista. E aí ela faz, é o mesmo impulso. Tenho noção disso, é o mesmo impulso. A célula de Renshaw, então, vai realizar, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma flexão de braço. Então, ela ativa o bíceps e meu bíceps contrai e faz a flexão. Quando está flexionado, o nervo traz de volta o sinal, só que dessa vez sensitivo, e fala para a célula de Renshaw que nessa topografia ele está flexionado. Então, ela manda um neurônio motor, ela retransmite o sinal e manda para a musculatura extensora, ou seja, para os músculos antagonistas, um sinal para eles atuarem. Então, quando eu estou finalizando a flexão, o meu tríceps ativa. Nota aí, faz aí para vocês verem. Faz aquela pose de padrão de trocar a lâmpada, sabe? Tá trocar a lâmpada. Quando você faz essa contração,
Você está no limite da flexão de braço. E se você palpar seu tríceps, ele está ativado, certo? Por quê? Porque minha célula de Renshaw, ela está sendo ativada de modo a usar o mesmo estímulo de ativação de bíceps para ativar tríceps. Porque se eu ficasse continuamente ativando o meu bíceps, eu ia fazer contração, 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 até o ponto de que eu mesmo vou ter uma lesão do meu bíceps, certo? Eu passo do limite que ele consegue contrair. Para que serve o tríceps, então? Para contrair em conjunto, certo? Para eu conseguir frear esse movimento e ter uma maior finesse, né? Eu conseguir um movimento mais fino, por exemplo, pegar uma caneta, segurar, ou então realizar um movimento de parar instantaneamente. Sabe quando você vai fazer reflexo de piscar no paciente? Se você não parar a sua mão antes, você senta a mão na cara do paciente. Então, é a célula de Renshaw que permite esse movimento mais fino, certo? Retransmitindo o impulso. O que acontece, depois dessa explicação toda, o que acontece quando eu tenho uma lesão de corno anterior? Minha célula de Renshaw, ela vai embora. Ela está desconectada, certo? Do movimento em si. Quando ela está desconectada do movimento, eu não tenho essa retransmissão de impulso. Quando eu não tenho a retransmissão de impulso, eu não vou ter a célula de Renshaw ativando outra musculatura, certo? E isso faz com que todos os músculos abaixo daquela lesão estejam flácidos. Então, ao passo que na de neurônio motor superior, que é na medula, né? Na medula ou no encéfalo, eu tenho a síndrome de neurônio motor superior, que minha célula de Renshaw está íntegra. Então, ela fica fazendo retransmissão, 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 e qualquer energia que chegue aqui para ela, através dos tratos sensitivos, ativa essa célula e ela faz a contração dos músculos. Por isso que eu tenho hiperreflexia, por isso que eu tenho excesso de tonicidade, certo? Por isso que minha força ela está reduzida porque eu não tenho trato atuando, né? Eu não tenho ativação. Por isso que ela está espástica, né? Toda vez que eu bato, ela fica fazendo retransmissão infinitamente. Então eu vou fazer, por exemplo, exame de reflexo patelar. Isso aqui é um pé, isso aqui é um joelho. Aí eu pego o martelinho e vou fazer reflexo patelar. Aí eu bato aqui na patela, além de ele ter hiperreflexia, ele levantar o pé dele lá longe, ele vai continuar fazendo isso. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então ele vai ter espástica, né? Espasmos musculares a partir de um mesmo estímulo. Sinal de Babinski positivo é aquele que está presente, por exemplo, nas crianças, né? De você fazer passar no dedo do pé, né? Passar na planta do pé e ele abrir o dedo em leque, o reflexo de Babinski nessas lesões do tipo neurônio motor superior está presente. E o contrário é na síndrome de neurônio motor inferior. Como minha célula de Renshaw ela não está existente, ela não está atuante, tudo está desligado dali para baixo. Então é uma paralisia do tipo flácida, o membro fica soltão, tipo bonecão de posto. A força, obviamente, está reduzida porque está desconectado, eu tive lesão. Hiporreflexia, porque eu não uso a energia, né, do impulso sensitivo para ligar a célula de Renshaw, porque ela está quebrada, né? Então eu tenho hiporreflexia, eu tenho hipotonia. As fasciculações, que são tipo umas contrações meio esquisitas, né? Depois vocês pesquisam fasciculação, como se fosse uma cãibra, elas estão presentes. A atrofia está bastante presente, porque eu não uso aquele membro, então ele é atrofiado. A síndrome de neurônio motor inferior, ela acomete o
corno anterior da medula ou então os nervos periféricos. Então, por exemplo, uma pessoa com síndrome de neurônio motor inferior é um cidadão que quebra a perna, por exemplo. Ele quebra a perna, ele tem uma desconexão, né, do nervo com o resto da perna. Então ele tem uma paralisia flácida, a pessoa ela põe um gesso, por exemplo, para tentar reconstituir isso. A força dele é reduzida, ele tem hiporreflexia, ele é hipotônico. E quando você tira o gesso, por exemplo, você nota que tem uma diferença significativa entre o músculo que estava antes e o músculo que está depois. Se você comparar uma perna com a outra, por exemplo, a panturrilha do cidadão, uma panturrilha está normal, ou então está grossa, e a outra está fininha, certo? Então teve uma atrofia. E o sinal de Babinski está negativo, porque a célula de Renshaw também está desconexa. Tranquilo? Então essa é a diferença entre neurônio motor superior e inferior. Lembrar que a via motora ela é composta de duas vias. Um neurônio saindo do córtex e batendo lá no corno anterior da medula, e outro saindo do corno anterior até o músculo. E por último, sobra para a gente falar de choque medular. Choque medular é um fenômeno que tem paralisia flácida, ou seja, síndrome de neurônio motor inferior, só que esse fenômeno é transitório por conta de mecanismos secundários à lesão. Então, por exemplo, o cara teve um TCE, teve uma lesão, certo? Um trauma, um acidente de carro, por exemplo, e teve uma lesão na coluna, certo? Uma lesão na medula. Essa lesão, como é na medula, ela deveria dar pra gente uma síndrome de neurônio motor superior. Então ele teria que estar espástico, ele teria que estar com hiperreflexia, ele teria que estar hipertônico, certo? Só que ele está com característica de síndrome de neurônio motor inferior. Por quê? Quando eu tenho um trauma, eu leso aquela barreira hematocefálica, certo? E eu deixo íons, sobretudo íons do tipo potássio, entrar para dentro do canal, entrar para dentro da medula, entrar para dentro do líquor, certo? E aí eu vou ter excesso de eletrólitos, eu vou ter uma desregulação dentro do líquor, que impedem qualquer tipo de atividade elétrica dentro daquela topografia da medula. Então, o paciente cursa com síndrome de neurônio motor inferior, como um fenômeno secundário à entrada, né, ao distúrbio eletrolítico que esse paciente tem. Mas você espera até 4 semanas, né, um mês depois, isso é um quadro agudo, até 4 semanas depois esse paciente vai para o quadro seu original, que é de síndrome de neurônio motor superior, em virtude da sua lesão medular. Tranquilo? Pessoal, é aqui que a gente finaliza essa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado bastante do curso. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Estudem bastante e até a próxima.